Isso. Então, assim, essa parte de equações diferenciais, no final das contas, né, assim, geralmente os alunos não têm dificuldade em equações diferenciais, né? Quem vê o conteúdo, vê a aplicação, entende. Por mais que seja, às vezes, uma abordagem nova, uma aplicação nova, mas entende e percebe que a dificuldade maior é a hora de resolver a integral, né? Então, eu queria ver como é que está né, até que ponto vocês foram, né? Se vocês viram essa questão de equações diferenciais. No caso aqui, lá na primeira semana fala da estrutura e fala da equação fundamental. Na segunda semana fala das equações separáveis. E nessa semana, né, que a gente está, né, coloquei lá hoje na sala, vai falar das equações lineares. Então, com isso, a gente cobre assim 3 tipos de equações diferenciais que vocês, né, mesmo sendo curso de LQ, né, pode ter essa base, né, de identificar e saber resolver esses 3 tipos. Né? Pode ser interessante ainda na graduação, ou fica aí, né, no seu currículo, que dependendo da pós que você possa fazer, né, no curso de pós-graduação, você pode utilizar esse conceito ainda, né? Não vai ser uma coisa assim, eu nunca ouvi falar de equações diferenciais. Não é isso. Não, ouvi sim, né? Vi alguma coisa. Eu tive uma disciplina que falava um pouco de equações diferenciais, não é algo estranho. Aí a gente pode analisar algumas e calcular, né, algumas equações de primeira ordem. Esse que é o nosso objetivo, tá bom? O pessoal está chegando aí, boa noite. Então, assim, gente, né, eu posso falar um pouquinho sobre o conteúdo, se vocês preferirem. A gente pode resolver alguma questão, né, principalmente aquela que alguém já tenha tentado fazer e encontrou dificuldade, né, ou qualquer outra sugestão, né, eu estou aqui à disposição. Posso falar um pouquinho de integral também. Eu queria ver da melhor forma possível que a gente possa contribuir. Eu acho que essa questão da integral também seria muito importante, professor. Uhum. Os demais aí, alguém tem algum pedido de questão para a gente resolver? Estou falando isso porque dentro das questões da segunda lista, né, das demais, a gente vai ter integrais para resolver. Então a gente já poderia aproveitar as duas coisas, falar um pouquinho de equações diferenciais, se fosse o caso, e já cair nas integrais. Não tem como fugir. Felizmente. Infelizmente, não tem como. Não dá Não para que seja fugir. algo ruim, mas é muito de. Alane, particularmente, acho muito trabalhoso trabalhar com mais incógnitas do que números em si, né? Mais regras do que Uhum. números em si. Isso, em parte, então, o nosso curso aqui não é um curso muito aplicado. Né? O cálculo é a matemática do ensino superior. Tá? Então é bom você ter essa ideia. Assim, o cálculo é matemática. Da mesma forma que a matemática, né? Lá no ensino médio, na educação básica, te serviu de base para outras disciplinas, né? E aqui também, na graduação também, a matemática, claro, né? Que tem os matemáticos que vão investigar, vão analisar, vão demonstrar os teoremas, vai ir para a área de pesquisa em matemática em si. Mas não é o caso das outras áreas. As outras áreas pegam a matemática como ferramenta. Então a minha abordagem aqui, né, e de um professor também para o curso de licenciatura em Química é essa, tentar trazer e explicar e ser mais objetivo possível para o curso de vocês. Tá? Então, espero assim que vocês, ao enxergarem, né, uma equação diferencial, ainda na graduação, dentro de outro contexto, em outra disciplina, numa apresentação de uma palestra, você fala assim, não, aquela estrutura ali é uma equação diferencial. Entendeu? É um dos objetivos é isso. Se você olhar uma estrutura, uma equação, uma expressão, você sabe identificar o que define uma equação diferencial? Ah, beleza. Ah, de primeira ordem, segunda ordem, né, 16ª ordem. Não importa a ordem, eu sei que é uma equação diferencial. Sei calcular? Aí é outra conversa. A gente vai colocar a mão na massa aqui para calcular a equação diferencial mesmo, só as de primeira ordem. E algumas, que são as principais, né? A fundamental, as separáveis e as lineares. Tá bom? Então eu queria deixar em aberto algum pedido aí de questão. Se ninguém tiver, a gente pega aqui junto. E aí?
Ou posso falar de Questão integral mesmo também. em si, essa questão assim, em si eu não tenho, não. Mas eu tenho algumas dúvidas na integral mesmo. Porque tem um tempo que a gente não pegou, eu não lembro muita coisa, não. Uhum. Então vocês querem que eu fale um pouco de integral? Pode ser. Todos concordam? Pode ser, gente? Bota um sim, um Szinho aí no chat aí que eu estou acompanhando pelo celular. Ou pode abrir o áudio também, sem problema. Então, vamos falar de integral então, sem problema. Ok, deixa eu ver aqui. Então, a integral, tem integral histórica e tem integral depois do teorema fundamental do cálculo. Peraí, a Evelyn escreveu aqui no chat, só um minuto. Eu fiz as questões, mesmo não acertando, depois consegui entender as respostas. Eu acho que os probleminhas mais complicados. Mas acho que é só praticar que vai ajudar. Porque a equações diferenciais já é uma contextualização, né, do cálculo. Né? Quando a pessoa vê, né, a primeira vez, pode ter uma dificuldade, mas depois logo que entendeu a primeira vez, acabou, não esquece mais. Eu acho simples. Geralmente os alunos depois que passam falam, rapaz, realmente é simples, que a dificuldade está nas integrais mesmo, em resolver a integral. Tá bom? Então, quando a gente pega assim, integral de uma função qualquer, definida de A até B. Tá lá, cálculo 1. Você sabe que símbolo é esse da integral? O que é isso? Essa linhazinha assim, ó. Essa linha que é o símbolo da integral representa o quê? E esse símbolo aqui representa o quê, gente? Esse aqui é mais comum. O que isso aqui representa? Somatório? Somatório. Somatório, isso aí. E a integral, o Szinho, né, essa linha aqui, como se fosse um S fininho, é somatório também. Tá? Então aqui eu tenho o S, que é esse símbolo aqui de somatório, na verdade é o sigma maiúsculo. Nós temos o sigma minúsculo, alfabeto grego, e o sigma maiúsculo. Então o símbolo que a gente usa em somatório é o sigma maiúsculo, é o S do alfabeto grego maiúsculo. E aqui também é como se fosse um S esticadinho. Isso aqui, a integral é um somatório. Só que tem diferença. Qual é a diferença do somatório integral para esse somatório aqui do sigma? Nossa, A diferença é que o somatório do sigma soma quantidades discretas. Tem os valores, os números discretos, por exemplo, os números naturais, 1, 2, 3, são quantidades discretas. E aqui não, aqui são quantidades, né, que estão, não posso falar que são valores contínuos, mas que a diferença entre um e o outro é infinito decimal. Graficamente seria assim, eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo x. Enquanto aqui eu posso somar um segmento, imagine aqui que eu some o segmento no momento 1, o segmento no momento 2, o segmento no momento 3, o segmento no momento 4. E aqui não, aqui eu tenho de 1 a 4, mas eu não tenho 4 segmentos apenas, como eu tenho aqui. Aqui eu tenho infinitos segmentos de 1 a 4. Então eu tenho um, aqui do ladinho tem outro, aqui do ladinho eu tenho outro. Eu tenho tantos, um coladinho com o outro, que são infinitos, tá? Então aqui eu estou somando uma quantidade finita e discreta, né, definida no conjunto discreto. E aqui eu estou somando uma quantidade infinita de segmentos. Claro, aqui se eu fizer realmente um tracinho do lado do outro, vai me dar a ideia de área de uma figura. Tá? Então essa aqui é a diferença. O somatório aqui é definido num conjunto discreto. E esse somatório aqui é definido num conjunto contínuo. Tá? Por isso que aqui eu tenho a ideia de área. Se você soma infinitos segmentos, um coladinho com o outro, você tem a ideia de área. Então, quando você fala aqui, ó, que é a integral
de f de x, você está somando infinitas imagens num trecho que vai de A até B. Tá? Então você tem aqui o conjunto X definido de A até B. O A tem uma imagem, o B tem outra imagem, mas aqui entre A e B existem quantos valores dentro dos conjuntos dentro do conjunto real, né? Existem infinitos valores. Cada um tem uma imagem, então a gente tem infinitas imagens. Aqui eu estou fazendo algumas. E a integral vai somar todas. Então você vai somar esses infinitos segmentos. Daí eu tenho a ideia de área de uma região. Essa é a ideia. Perceberam a ideia de integral? É um somatório de infinitos segmentos, um coladinho com o outro. Tá? Então quer dizer que a integral tá sempre, é a área de uma região? A integral é relacionada à área de uma região, mas nem sempre ela é a área. Você só pode falar que a integral é de fato a área se ela for definida, né, se a minha função tiver imagem sempre positiva. Deixa eu botar aqui. Então, com certeza, né, vocês viram isso em cálculo 1. É só para a gente realmente falar. Para quem não viu, né, ouviu sim, de forma corrida, então tá mais uma vez aí. Então, se a imagem é sempre maior do que zero, pode ser igual também. O que isso quer dizer graficamente? Quando eu falo que a função é maior ou igual a zero, quer dizer que o gráfico só tem imagem positiva. Ora, se o gráfico tem imagem positiva, quer dizer que o gráfico está acima do eixo x. Tá bom? Então, quando você tem garantia que a imagem é maior ou igual a zero, ou seja, o gráfico está acima do eixo x, você está somando infinitos segmentos, todos positivos, de A até B. Nesse caso, aí sim, a integral definida de A até B dessa função aqui é a área A. Vou chamar aqui de área A. Tá? Vê se dá para visualizar aí. Tá claro? Então, se a imagem é sempre positiva, você vai somar infinitos segmentos positivos. Ok? E se a imagem for só negativa? Se a imagem for menor ou igual a zero? Como é que fica o gráfico? Dizer que a imagem é menor ou igual a zero quer dizer que o gráfico está abaixo do eixo x. E se você tem a integral de A até B dessa função, ela é um somatório. Ela vai somar infinitos segmentos. Só que todos esses segmentos são negativos. Então, se a imagem for sempre negativa, a integral aqui, que é um somatório, vai somar coisas negativas. E o somatório de coisas negativas vai dar positivo ou vai dar negativo? Negativo. Negativo. Então, se aqui é uma região que eu sei que tem área, vou chamar aqui de B, aqui é uma região que eu sei que tem área B. A integral aqui não vai ser a área B, mas vai ser o oposto da área. Tá? Ou a área com sinal negativo. Também posso olhar assim. Então tem gente que fala assim, professor, eu sei integral, eu sei tudo de integral. A integral é a área da região. Espera aí, não vamos, né, com muita pressa, mas tem uma condição. A integral é a área sim, ó, beleza. Mas qual é a condição? Se a função estiver sempre acima do eixo x, aí sim. Se a imagem for sempre positiva, a integral definida é a área da região que está entre o gráfico e o eixo x. Mas se a imagem for sempre negativa, a integral é a área? Não, a integral é o oposto da área. Ok? Essa é a ideia principal. No geral, né, tem um tempinho que eu não trabalho com cálculo 1, mas no geral, eu gosto de falar assim, integral, independente se a função é positiva ou negativa.
uma função qualquer. Só para ilustrar aqui um pouquinho. Eu tenho um gráfico aqui de uma função que tem parte do gráfico acima do eixo x e parte abaixo. Então aqui um pedaço da função está acima do eixo x, um pedaço da função está abaixo do eixo x. Definida aqui no intervalo que vai de a até b. Então a integral definida de a até b dessa função f de x vai me dar uma área, vai me dar o oposto da área, vai me dar o quê? Nesse caso. E aí, quem lembra? Se a imagem é só positiva, eu tenho soma de coisas positivas, me dá a própria área. Soma de infinitos segmentos positivos. Se o gráfico está abaixo do eixo x, a integral definida soma infinitos segmentos negativos. Então, essa integral aqui, definida, me dá o oposto da área dessa região. E se o meu gráfico, se a minha função tem parte, né, do gráfico acima do eixo x e parte abaixo, essa integral vai me dar a área? Vai me dar o oposto da área? O que ela calcula para a gente? Ela é um somatório. A integral é um somatório dessas imagens. Ela vai somar aqui, ó, imagens positivas até certo ponto. Depois desse ponto, ela vai somar segmentos, né, parcelas ali negativas. Imagine um somatório que tem algumas parcelas, muitas parcelas positivas e também algumas parcelas negativas. No total, você vai ter a área total rachurada? Ou você vai ter a diferença entre essas áreas aqui? Acho que é a diferença, né? Diferença. É a diferença, exatamente. Vou supor que essa área aqui de cima é conhecida A. E a área de baixo também é conhecida. Aqui é a área B. Então essa integral aqui vai me dar a diferença. Vai me dar a área A menos a área B. Então aqui resume tudo. Se você não tem área abaixo, olha aqui. A integral é a própria área. Tá? Se você não tem região abaixo do eixo x, a integral é a própria área. Se você não tem essa parte de cima, olha aqui, a integral vai me dar o oposto da área da região que está abaixo. Mas, no geral, a integral sempre me dá isso, a diferença entre as áreas que estão acima e abaixo do eixo x. Então, a integral nasceu assim. Tá? Antes de se falar de limite, antes de se falar de derivada, já se calculava a integral. A integral é a área de uma região plana. Só que se a área é conhecida, se for um triângulo, um retângulo, parte da circunferência, dava sempre para calcular a área rapidinho. Mas se é uma região qualquer, desculpa, gente, se é uma região qualquer, aí dava trabalho para calcular essa área. Tá? Aí o cálculo era demoradíssimo, tinha que fazer soma de rímel, né? Soma de infinitos retângulos, jogar dentro de um limite, então dava muito trabalho. Foi só com o teorema fundamental do cálculo, tá? Que se eu não me engano, acho que foi século XVII, que foi um bom, né, no cálculo, que pôde relacionar a integral com a derivada. Então o jeito que a gente calcula integral atualmente é o jeito mais rápido. Então, é claro que tem integrais que dá trabalho a beça, mas é o jeito mais rápido, porque a gente calcula a integral pelo teorema fundamental do cálculo. Qual é a ideia do teorema fundamental do cálculo, né? O TFC. Calcular a integral definida de uma função qualquer se resume em descobrir a antiderivada dela. Então, é o teorema fundamental do cálculo que relaciona a integral com a derivada. Então, você sabe derivar? Agora a gente fazia a conta inversa. Você vai antiderivar. Tá? Se aqui eu estou chamando de fzinho, a antiderivada é comum a gente usar um fzão, um F maiúsculo. É como se fosse a mãe, né? A gente voltasse na hierarquia aqui.
Derivando Fzão, eu encontro Fzinha, tá? Se eu derivar aqui Fzão, eu encontro a Fzinha. Essa que é a ideia. Ok? Então, essa é uma forma, né, do teorema fundamental do cálculo. Você descobre a primitiva, a função primitiva, essa função que derivando da Fzinha, e joga os limites. Pega a primitiva, joga o limite final, menos a primitiva, substituindo o valor inicial. Aqui você tem o resultado da integral. Então, essa é uma forma do teorema fundamental do cálculo. Ok? Vamos fazer um exemplo? Só para aquecer. Então, quem chegou depois está fazendo aqui um resumo sobre integral, tá? Se alguém tiver alguma sugestão aí de exemplo também de exercício, pode falar. Então, aqui, integral de x, simplesinha. Fazer uma facinha, deixar as difíceis para colocar na lista para vocês fazerem. Professor, esse no Oi? caso que a integral me dá a diferença do início e do fim, é o mesmo caso do problema que o senhor resolveu no segundo vídeo, né? Do Qual tanque, vídeo? do tanque com água cheio de sal e que vai reduzindo e Tá. Então, colocando então lá salgada. sim, no problema das misturas, né? Então, lá no Isso. problema das misturas do tanque, lá, enfim, ali é um contexto onde a gente vê o nascimento de uma equação diferencial. Né? Porque você tem a taxa de entrada, menos a taxa de saída, e você, dentro dessa ideia lá do fluxo lá no tanque, daquela mistura, você encontra uma equação diferencial pelo caminho. E se você souber resolver aquela equação diferencial, você tem um modelo matemático que te dá a quantidade de sal, né? Acho que foi esse o problema, né? A quantidade de sal num instante qualquer. Então, se você descobrir a equação diferencial, te dá uma ferramenta matemática que ilustra muitas coisas naquele contexto. Tá? Só que para resolver aquela equação diferencial, você teve que integrar os dois lados da equação, porque é uma equação separável. Não sei se todos viram esse exemplo, o problema das misturas. E na hora de você resolver a integral, aí é o cálculo 1. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, não importa se é uma... Pode falar. Eu tive uma certa dificuldade de resolver esse segundo problema e eu lembrei dele agora que o senhor resolveu esse exemplo aí da equação que não me dá necessariamente a somatória, mas a diferença. Entendi. Vamos fazer o seguinte, deixa eu concluir aqui essa parte introdutória, a gente pode pegar então já essa equação que você teve dificuldade. Ok. Pode ser? Então aqui, eu estou no caso bem específico, sem contexto algum, o problema é, resolva essa integral. Então, Essa seria 1 sobre 2 vezes x ao quadrado mais c? Então, aqui é x ao quadrado, isso aí. 1 sobre 2 posso colocar aqui direto, não posso? Sim. Isso aí, mais c, porque minha integral é indefinida. Se for uma integral definida, no caso aqui, de 1 até 2, por exemplo, o que muda? Você vai descobrir a primitiva, não é isso? Aí nem precisa colocar o mais c, porque ele vai cancelar mesmo. Tá? Vou colocar aqui só para quem não viu, né? Tem essa observação, mas nem precisa colocar. Porque aqui eu tenho a primitiva. Agora você substitui o x pelo limite final, menos substitui o x pelo limite inicial. Então, quanto que dá essa expressão aqui quando o x vale 2? Faz aqui o x igual a 2. 2 ao quadrado, 4 por 2 dá 2. 2 mais c? Confere aí, gente, comigo. Menos, quanto que vale essa expressão aqui, a primitiva? Essa aqui é a fzinha. Essa aqui é a fzona. Então, aqui eu tenho a fzona no instante final, aqui é a fzona no instante inicial. Estou usando lá aquela ideia do teorema fundamental do cálculo. Quando o x vale 1, aqui é meio, aqui vale meio, e o mais c só repete. Percebe que o c aqui cancela com o c? Por conta desse menos? Ele vai cancelar sempre.
Por isso que quando é definido, nem precisa se preocupar com C. O que vai contar mesmo é aqui, ó, o valor dessa expressão. Na imagem final, menos a imagem inicial. 2 menos meio, que é 1,5. 1,5 em fração é 3 meios. Então está aqui. Então aqui eu tenho uma integral definida e aqui eu tenho uma integral indefinida. Numa integral indefinida, eu tenho uma família de funções, né, com um padrão, como resposta. Isso aqui representa infinitas funções que compõem a solução do problema. Numa integral definida, eu tenho um escalar, é um número que é a resposta. E o que ele representa? Ele representa a área de uma figura, ou o oposto da área, ou a diferença entre duas áreas, de acordo com o que a gente conversou agora há pouco. E aí? Eu posso falar que esse 3,5 aqui representa a área de uma região? É o oposto da área? Ou é a diferença entre duas áreas? Uma região que está acima do eixo X menos a área da região que está abaixo? É a área, né? É a área. Tá certinho. Por quê? Porque os dois números eles são positivos, né? Os dois são positivos, mas mais do que isso. A imagem dessa função aqui, tá? A imagem dessa função aqui nesse território é positivo. Isso aqui é a função afim, lembra do gráfico? Se você pensar no gráfico. Uhum. Isso aqui é a função afim, é a identidade. Y igual a X. Você está pegando aqui, ó, do 1 até o 2. Nesse território, olha aqui o gráfico. O gráfico está acima do eixo X. Você está somando infinitos segmentos positivos. Então, o que nós encontramos aqui é a área desse trapézio aqui, ó, que está aqui abaixo da reta identidade, entre os valores de x, 1 e 2. Tá bom? Então, essa é a ideia de integral. Algumas integrais você deve resolver de imediato. Então, por exemplo, polinômio, como esse que nós fizemos. Então, você vai construindo uma tabelinha que pode ser física, né? Quem viu de forma muito rápida semestre passado, né? Pega aí uma tabelinha, você faz a sua tabela de integral, ou se você tende aí, né? Imprime, deixa aí fácil. Mas a ideia é você ter em mente esses resultados. Por exemplo, qual é a integral de qualquer polinômio? No caso aqui, x elevado a n, de forma genérica. Seria 1 elevado a n, 1 sobre n, vezes xn ao quadrado? Vezes x, n mais 1. É. Né? N mais 1. Lembra que quando você tem um polinômio deriva, você cai o expoente e diminui 1 no expoente? Essa é a derivada. Isso aqui é a derivada de polinômio. Agora a gente está desfazendo isso. Então, se antes você diminuía 1 no expoente, agora você soma 1 no expoente. Se antes o n ficava multiplicando, agora aqui o n mais 1, na verdade, fica dividido. Tá bom? Então a ideia é assim, todo polinômio, a integral de qualquer polinômio vai ter essa forma aqui. Tranquilo, gente? Sim. Beleza, só que existem outras funções que você deve resolver, né, deve saber resolver a integral assim de imediato. Mesmo vocês, né, desse setor em química, assim, algumas integrais a gente tem que saber, polinômio, por exemplo. Polinômio a gente, né, com o tempo acaba supondo assim que todo mundo da graduação que tem matemática, física, química ou qualquer engenharia saiba resolver derivada de polinômio e integral de polinômio. É claro que às vezes se a gente ficar muito tempo sem mexer nessas contas, a gente esquece os detalhes. Mas a princípio é um conteúdo comum, tá? No ensino superior. Então, além de polinômio, existem outras funções que existe uma expectativa para que você saiba resolver a integral na hora. E aí, quais são as outras funções que você sabe assim resolver a integral de cabeça? Nenhuma? Tem a trigonométrica. Trigonométrica? Pode ser. Lembra lá, qual é a derivada de seno? Vou botar aqui no cantinho, depois eu apago. Qual é a derivada da função seno? Cosseno. Cosseno.
Então, se eu perguntar assim, qual é a integral de cosseno dx? Vai ser seno. Qual é a função que derivando dá seno? A integral é sempre essa pergunta. A integral de cosseno quer dizer o quê? Qual é a função que eu derivando e dá cosseno? A função que eu derivo da cosseno é a função seno. Claro que tem um mais c aqui, tá? Eu estou resumindo aqui direto na função. Ok? É comum, tá? O x aqui vinha acompanhado de uma constante. Por exemplo, se eu tiver aqui um kx, e aí, muda muita coisa? Se eu tiver aqui, ó, seno de k vezes x, o que muda na derivada? Derivada de seno de kx. Porque vai ter que derivar primeiro de fora e depois de dentro, né? Tem a famosa regra da cadeia, né? Isso. Você deriva a função seno, que é cosseno, vezes a derivada da função que está dentro. A derivada da função que está dentro é a derivada de uma constante vezes x. A derivada de 2x é 2. Derivada de 3x é 3. Derivada de 5x é 5. A derivada de kx é k. Então vai ter um vezes k. Para não confundir aqui vezes k no final, eu vou colocar esse vezes k na frente do cosseno. Pode ser? Então é isso. Ó. E aqui na integral, o que muda? Qual é a função que eu derivando da cosseno de kx? É seno de kx? Se eu derivar seno de kx, vai dar cosseno vezes k. E aqui não tem esse vezes k. Percebe? O que eu posso colocar aqui na minha resposta para cancelar o k que vai aparecer aqui? Se eu falar que a resposta acabou aqui, está errado. Porque a derivada disso vai dar cosseno, que está aqui, mas vai ter um vezes k. Eu quero cancelar esse vezes k. Vai cancelar ter que colocar 1 sobre k? Exatamente. É só colocar um k no denominador. Isso aí. Então, se você colocar 1 sobre k aqui, é a resposta. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes é comum a gente encontrar a integral de cosseno de 2x, de 3x. Então, se você já souber esse modelo, você já ganha tempo. Você aumenta o leque de funções que você pode incluir aí nas funções que você sabe integral na hora. Tá? E, gente, vê se eu falei muito rápido, se deu para compreender. Então, para a gente fechar essa parte aqui das integrais que a gente sabe resolver na hora. Existem mais funções. Por exemplo, qual é a integral de seno de x? Qual é a função que eu derivo e dá seno de x? Menos cosseno. Menos cosseno. A Ana Clara botou aqui no chat, ó, professor, se não tivéssemos o resultado, iríamos precisar integrar usando a substituição. Geralmente, nesses casos aqui que eu tenho kx, você pode fazer uma substituição simples. Pode sim. Só que do jeito que eu coloquei aqui, né, de você dar um palpite e consertar, é só para ainda aumentar o leque das integrais que você sabe resolver de imediato. Mas se você achar mais confortável fazer já por uma técnica, no caso a substituição simples, fica à vontade. Tá certinho também. Tá bom? Aqui então, qual é a função que eu derivo e dá seno? Menos cosseno? Menos cosseno, muito bem. Menos cosseno de x. E se tiver um kx aqui na história, o que muda? Se eu derivar aqui menos cosseno de kx, eu vou encontrar seno de kx, como eu gostaria, só que vai ter ainda a regra da cadeia. Vezes a derivada de kx, vai ter um vezes k, que eu não gostaria que estivesse presente aqui. Então, para cancelá-lo, eu posso corrigir aqui direto. É só botar um dividido por k. Ok? Outra que vocês sabem resolver de imediato. Essa aqui é mais fácil, né, de todas. Qual é a integral de elevado a x?
E elevado a x mais E k. elevado a x. Mais k, mais c, né? Isso aí. Muito bem. E uma observação, que é o seguinte. A integral de dx... Peraí. Deu tilt aqui na mesa, peraí. Nem a mesa está suportando as integrais, gente. Foi. E dx sobre x. Agora foi. O computador também aqui está à espera de um milagre. Também tanta coisa ligada nele, tá esquentando. Dx sobre x é o quê? Qual é a função que o derivando dá 1 sobre x? ln de x? Ln de x. Todo mundo lembrou dessa? Se você derivar ln de x, você vai encontrar 1 sobre x, né? Está aqui. Mas essa aqui, né, tem uma observação que às vezes tem aluno que não olha essa estrutura pela amplitude que ela tem. Eu gosto de escrever ela assim, ó. Integral de dx dividido por x. Não muda nada. É o ln de x. Mas eu gosto de escrever com x para poder me ajudar a lembrar que esse x aqui pode ser qualquer coisa. Como assim, Eduardo? Imagina, você tem um exemplo assim, ó. Calcule a integral, que o denominador é qualquer coisa. Qualquer coisa que eu imaginar. Vou inventar aqui, ó. É 7x ao cubo mais 5x à sexta. Inventei agora. No denominador tem qualquer coisa, mas o numerador é a derivada dessa qualquer coisa. Então aqui, de propósito, eu vou colocar a derivada do que eu escrevi aqui no denominador. A derivada desse polinômio é quanto? Derivada 21x ao quadrado mais 30x à quinta. Confere? Dx. Vocês conseguem observar que é uma fração. O denominador é qualquer coisa. No caso aqui é esse polinômio. E o numerador é a derivada do que está embaixo, do denominador. Vê se não é. Eu tenho uma fração onde o numerador é a derivada do denominador. O resultado é imediato. É o ln do denominador. Se você olha dessa forma, essa integral aqui, que a princípio pode parecer complexa, ela é imediata. Vê se ela não tem essa estrutura. Qual é o resultado dessa integral? ln de 7x ao cubo mais 5x à sexta. Muito bem. Todos viram? Né? Mesmo sem fazer uma substituição simples. Claro, você poderia chamar isso aqui de u, aqui em cima ia ser o du, aí você ia cair em du sobre u, ln de u. Mas o u é essa função toda. Tá? Então, se você olhar essa estrutura dessa forma, você ganha muito tempo. Tá bom? E assim vai. Vai depender agora da sua memória. Todos aqueles casos, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Se você lembra, né, agora vai depender da sua memória. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a integral de secante ao quadrado é tangente. Né? As integrais as derivadas que você lembra lá trigonométrica, você pode agora resolver de imediato as integrais de algumas. Mas, a grosso modo, essas são as principais, assim, essas são as funções que a gente espera que um aluno saiba resolver de imediato. Polinômio, exponencial, cosseno, seno, e essa estrutura aqui que cai no ln. Tá bom? O que vai além disso, precisamos aplicar uma técnica. Substituição simples, integração por parte, potência trigonométrica, substituição trigonométrica, né, frações parciais. São 5 as técnicas de integração, né, que a gente pode aplicar, trabalhar.
Mas aí, com o decorrer das listas aí, a gente pode ir lembrando cada uma delas, sem problema. Tá bom? Vamos pegar o exercício, então. Cadê? Quem tinha falado aí do exercício lá do problema de mistura? Eu mesmo. Foi o Wagner? Você tem um problema aí em mãos, Wagner? Que eu bem já esqueci. Eu acesso aqui. Você quer que a gente resolva todo o problema de misturas ou quer que a gente vá direto ao ponto da integral? Não, pode ir direto ao ponto da integral. Eu entendi mais ou menos eu entendi, na verdade, todo o arquétipo do problema, mas eu me perdi na resolução. Tá, então fala para mim então a integral aí, né? A linha aí, o passo que já está na equação diferencial, né? Ou na integral em si que você quer que a gente resolva. A gente resolve aqui junto. Foi complicado, professor. Se eu falar agora, vai demorar muito para resolver. Foi toda a questão do. Eu não consegui, na verdade, contextualizar o problema e executar ele, entendeu? Eu entendi o que acontecia no tanque, bonitinho, pá, mas eu não consegui pegar aquilo e. Eu vou tentar ver de novo ainda. Não, passa aqui. Deixa eu ver se eu tenho então, ele aqui. professor, então faz pra gente ver então como é. Faço sim. Acho que é o mesmo do material aqui. Vou te abrir o PDF. Se eu não me engano, o vídeo lá da aula é o do 20 quilos de sal, você lembra? Eu estou aqui abrindo o PDF aqui do Stuart. É esse mesmo? É esse mesmo. Tá, então vou fazer de novo, tá? Deixa eu tirar aqui. Então aqui eu vou pegar do Stuart, acho que é do Stuart mesmo que eu tirei. Vou tirar um print. Coloco aqui na tela, só um minutinho. O exemplo 6 do nosso texto base do Stuart. Volume 2, capítulo 9. Então tá aqui, ó. 9 ponto. Quem quiser pegar lá, esse exercício está até feito também no Stuart. Às vezes o autor faz, né, de forma diferente. Na seção 9.3. Tá bom? Então aqui é um exemplo lá do nosso texto base, o Stuart, volume 2, capítulo 9, seção 3. Então 9.3 é um exemplo que já está feito no livro. Lá na lista tem outros exercícios similares, tá? Mas é um problema clássico, que eu acho que está muito assim afim, né, com o curso de vocês. Então vamos fazer ele por completo, tá? E para vocês, né, quem não viu, para ver como é que nasce uma equação diferencial. É um momento, né, que tá aqui, ó, um tanque contém 20 kg de sal dissolvido em 5.000 litros de água. Água salgada com 0,03 kg de sal por litro entra no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. A solução é misturada completamente e sai do tanque a mesma taxa. Qual a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora? Tá, então podemos fazer um esquema só para a gente visualizar. Tem o tanque, tem aqui uma entrada, uma saída. O tanque, no momento inicial, ele tem 20 kg de sal dentro desse tanque. E tem uma capacidade aqui de 5.000 litros de água, inicialmente. Confere? Sim. Ele contém isso, né, no momento inicial. Tá? Água salgada com uma concentração aqui, né, de 0,3 kg de sal por litro. Então nós temos entrando aqui 0,03 kg de sal por litro. Entra no tanque a uma taxa, né, existe uma vazão aqui de 25 litros por minuto. Um fluxo, né? Não sei qual é o termo correto para falar. É a entrada, é a taxa de entrada aqui de líquido, né, nesse tanque. Então a concentração de sal é 0,03 kg de sal por litro, está entrando 25 litros por minuto. A solução é misturada, supor, né, de forma constante, e sai do tanque a mesma taxa. Então a taxa de vazão aqui é a mesma do que a taxa de entrada, 25 litros por minuto, mas a concentração de sal que sai
A gente sabe? E aí, Essa era qual é? uma dúvida, essa era Não. uma dúvida minha, porque eu achei que o problema devia falar quanto tempo ficou jorrando água a 0,03 quilogramas por litro. Mas ele não fala, ele só Então, fala que ficou evacuando durante meia hora depois, mas ele não fala quanto tempo demorou então, enchendo ele. esse que é o desafio, né? O desafio é exatamente isso, a gente tentar chegar numa expressão matemática que, pelo menos em teoria, dentro dessas condições aqui, me dá a quantidade de sal em qualquer tempo. Então, o tempo aqui para a gente não vai ser um tempo específico. O nosso tempo aqui vai ser um tempo variável. Tá? Então, a T vai ser a nossa variável. Tá? O tempo aqui é a nossa variável. Vai ficar indicado o tempo. Todos os cálculos que a gente vai escrever aqui vai ficar explícito em função do tempo. Em função de T. E a quantidade de sal no instante T é a minha função, é uma função desconhecida. Aqui eu tenho a quantidade de sal no momento T, no instante T. Eu sei qual é a quantidade de sal em um momento qualquer? Não sei, mas é isso que a gente busca, é isso que o programa busca. Será que é possível escrever uma expressão matemática? Imaginem, a quantidade de sal em qualquer instante é sempre 2T mais 1. Eu escrevi aqui de cabeça, né? Chutei aqui uma função afim. Se eu puder escrever uma função matemática que me dá a quantidade de sal em qualquer tempo, eu tenho uma ferramenta ali que me ajuda a prever, é um instrumento de previsão. Quando a gente consegue escrever uma expressão matemática que a gente chama de modelagem. A gente tem um modelo matemático, teórico, claro, está sujeito a outros fatores, mas a princípio eu tenho um modelo matemático que é uma máquina de previsão. Você consegue prever a quantidade de sal em qualquer instante dentro desse tanque. Tá? Esse exemplo, né, isso é bom destacar também, que às vezes o aluno não fez esse exercício de ver que isso aqui é um modelo. Essas continhas que a gente faz aqui, tanque, entrada e vazão, né, uma concentração na entrada e mistura e sai, isso aqui pode ser aplicado em várias áreas, né? Tanto na indústria, mas pode ser aplicado também na área, por exemplo, medicina. Eu tenho o meu paciente que vai tomar um medicamento no soro e aquele medicamento vai entrar na corrente sanguínea e o paciente vai, de certa forma, eliminar parte desse medicamento pela urina. Entendem o que eu quero dizer? Que às vezes, o que a gente está fazendo aqui, tanque, entrada e saída, às vezes é muito seco. Mas esse jeito de pensar aqui nesse contexto, mesmo que seja um pouco seco, pode ser adaptado para outros contextos. Imagine se um médico, né, e ele tem isso, né? Imagina não, os médicos têm esses estudos. Por que você vai lá no hospital, na emergência, e tem que tomar o soro tanto tempo? Porque já foi calculado que é o tempo necessário para a sua corrente sanguínea ter a concentração ideal daquele medicamento. Então, será que a gente consegue escrever uma função matemática que depende do tempo, que me dá a quantidade de sal em qualquer momento? Então, esse é o nosso objeto, esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Tem gente que pode fazer assim, meu TCC, a minha tese de mestrado, né, a minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado, pode ser isso. Às vezes uma tese inteira é chegar numa expressão matemática que seja um modelo para explicar alguma coisa. Tá, gente? Tá claro essa ideia? Sinalizem aí para mim. Sim, professor. Então, beleza. Então, para a gente fechar aqui esse esquema, eu tenho uma concentração de entrada, eu tenho aqui a entrada, eu tenho, né, valores iniciais, eu tenho aqui a taxa de vazão, a taxa de entrada e vazão é a mesma. Ou seja, o tanque não vai nem entornar, nem vai esvaziar, ele vai permanecer sempre no mesmo nível. Porém, a concentração vai mudar de sal. Eu tenho uma quantidade de sal inicialmente, mas eu estou colocando aqui uma concentração diferente.
Mas para me ajudar a fechar isso, eu preciso saber a concentração de saída. Qual é a concentração de saída? Quantos quilos de sal por litro está saindo desse tanque? Gente, bem, tem alguém com fone aberto? Tá dando um eco aqui? Obrigado. Foi eu sem querer, foi mal. Não, tranquilo. Se quiser falar, pode falar. Se eu estou falando só para tirar o eco. Então eu preciso saber qual é a concentração de saída. Qual é a concentração de sal dessa mistura nessa saída de fluido? A concentração de sal é a quantidade de sal dividido pelo volume. A concentração de sal é a quantidade de sal, que eu não sei, então vou deixar indicado, é a função Q, dividido pelo volume, que eu sei que é 5.000, né, a capacidade, né, vai se manter aqui, porque a taxa de entrada e a taxa de saída é a mesma. Então aqui é a concentração de sal na saída. Eu não sei a concentração de sal na saída, então vou deixar indicado. Vejam aí, se foi, se não foi. Foi? Sim. Então eu tenho o tanque, eu tenho uma entrada, tenho a saída e tenho esses valores aí. Ótimo. Então agora vamos começar a fazer as contas. Aqui eu tenho que a derivada de Q com relação a T, estou falando derivada, que é o termo mais comum que a gente usa no ensino, mas eu posso usar o termo genérico. Qual é o termo genérico de derivada? Taxa Taxa de variação. Taxa de variação. Então aqui eu tenho a taxa de variação da quantidade de sal num instante qualquer. Tá? Então, a taxa de variação da quantidade de sal em um instante qualquer. Olha quanta coisa está escrito aqui só nesse símbolo da derivada. A taxa de variação da quantidade de sal num instante qualquer é a taxa de entrada menos a taxa de saída. É ou não é? Repete, professor, por favor. Aqui eu escrevi uma frase. Deixa eu apagar aqui essa. Vou deixar assim. Aqui eu tenho. Derivada é taxa de variação, tá? Então estou lendo como em termos de taxa de variação. Taxa de variação, a taxa de variação de Q, mas Q é o que para mim? É a quantidade de sal. Então eu tenho a taxa de variação da quantidade de sal em função de quem? Do tempo. Do tempo. Só você ler nessa ordem. A derivada de Q em relação a T. Ou seja, a taxa de variação da quantidade de sal com relação ao tempo, em função do tempo. Olha a frase que está escrita aqui, só na derivada. A taxa de variação da quantidade de sal no tempo é a taxa de entrada menos a taxa de saída. Tá? Se isso aqui for um valor positivo, quer dizer que vai aumentar a quantidade de sal dentro do tanque, se estiver entrando mais do que saindo. Se isso aqui for um valor negativo, quer dizer que está saindo mais do que entrando sal nesse tanque. Então a taxa vai ser decrescente. Se isso der zero, quer dizer que a quantidade de sal vai se manter lá, independente do instante que eu tomar. Então, temos aí uma expressão matemática que tem igualdade e de um lado tem a derivada. Tá? Então já começa a tomar forma de uma equação diferencial, que é uma equação que envolve derivada. Mas a taxa de entrada, você pode escrever ela assim, ó. Vou passar aqui para outro quadro, tá? Mas acompanhando a linha de raciocínio. Então a taxa de variação da quantidade de sal com relação ao tempo é a taxa de entrada. Qual é a taxa de entrada? É a concentração de sal vezes a taxa mesmo, né,
lá o fluxo lá do 25 litros por minuto. Se você colocar as unidades aqui, vai ser quilo por litro e litro por minuto. Tá? A unidade disso aqui vai ser quilo por minuto, que é justamente a quantidade pelo tempo, tá certinho. Menos, qual é a taxa de saída? Seria o QT? Isso aqui é a taxa de entrada. E a taxa de saída é a concentração de saída que eu não sei, então vou deixar indicado, é o QT dividido por 5.000, tá? Estou omitindo aqui o T, só para tentar simplificar um pouco a expressão, visualmente, só para a gente dar atenção ao que realmente é mais importante nesse momento, mas é o T, aqui tem um T sim, tá? Mas o Q em função de T. Claro, mas aqui é a quantidade de sal sobre 5.000. É a concentração de sal em um instante qualquer. Vezes a vazão. 25 litros por minuto. De novo, a unidade disso aqui é quilo por litro. A unidade de 25 é litro por minuto. A unidade final aqui é quilo por minuto. Que é o que a gente sabe. Quilo por minuto. Tá certinho. Quantidade pelo tempo. Olha aqui, gente. Não sei se vocês já notaram, mas nasceu uma equação diferencial. Aqui eu tenho a derivada de Q com relação a T. Aqui eu tenho uma constante. Dá quanto isso aqui? 3,25 vezes 25 é 75. Não é isso? Confere aí, vê se está certinho. 0,75. E aqui a gente pode simplificar. 25 por 5.000. Ajudem aí. Que é 25 aqui por 50. 200. Dá 200, né? Isso. No denominador. Olha isso. Isso aqui é uma equação diferencial ou não é? É uma equação diferencial, porque é uma igualdade, envolve derivada de primeira ordem, então é uma equação diferencial de primeira ordem. E qual é a pergunta que está por trás dessa equação aqui? Descobrir a função que depende de t, está em função de t. Então, qual é a função Q? Qual é a função quantidade de sal? E aí? Qual é a função quantidade de sal? Se a gente conseguir descobrir a função quantidade de sal, a gente vai ter uma expressão matemática que me dá a quantidade de sal em qualquer instante. Se você falar no instante zero, eu sei a quantidade de sal. Daqui a 30 minutos eu sei a quantidade de sal. Daqui a 60 minutos eu também sei. Só substituir o T na expressão. Então o problema não é calcular a quantidade de sal num instante qualquer. O problema é encontrar essa função. Se você tiver a função, você tem a quantidade de sal no tempo que for preciso saber. É só substituir lá o valor. Mas o problema mesmo é descobrir a função. Perceberam? Então aí, dentro desse problema do tanque, das misturas, caímos num problema que é uma equação diferencial ordinária, né? Uma equação diferencial de primeira ordem, que não é do tipo fundamental, porque as equações de tipo fundamentais só envolvem a derivada primeira. Do outro lado aqui poderia ter só uma função em t, no caso, né? Mas aqui eu tenho a própria função q. Então, não é fundamental. Mas ela tem outro estilo. Ela tem uma estrutura que a gente chama de equação separável. O que define uma equação separável? De um lado, eu tenho a derivada. Ok. Do outro lado, eu tenho que ter produto ou divisão de funções que envolve só Q e só T. No caso aqui, eu poderia escrever assim, ó, derivada de Q com relação a T, eu posso escrever sobre o mesmo denominador. Não posso? Juntar aqui as duas parcelas? É só multiplicar, não é? Ajudem aí. 200 vezes 0,75. Dá 150. 150.
150 já é o resultado final? Sim. Sim, né? 0,75 vezes 200 dá 150. Ah, beleza. Obrigado, então. Então, aqui, ó, olhando já para essa estrutura, então. Vou copiar e botar a nota tela, que acabou aqui. Vou passar aqui para outra tela para a gente continuar. Então, eu já tenho agora, o meu problema agora não é mais modelar, tá? O nosso curso também aqui não é de modelagem. Eu coloquei esse exemplo aqui porque eu vejo que é interessante para a área de vocês. Mas você pode fazer um mestrado inteiro na área de química só em modelagem matemática. Pegar um problema e dentro daquele problema você buscar, investigar e escrever, conseguir escrever uma função matemática que explique aquele fenômeno. Você modelou o problema. Então aqui nós temos a equação diferencial. Então agora vem a parte do cálculo. O cálculo em si é esse momento. Calcule a equação diferencial. Ah, ela não é fundamental, mas ela é separável. Como é que você resolve uma equação separável? Eu observei aqui que de um lado está a derivada primeira e do outro lado eu tenho um quociente entre duas expressões. Aqui é constante e aqui só envolve Q. Tá? Então eu percebo que é separável. Poderia ser assim, aqui Q e aqui envolve T, também é separável. Poderia ser Q e uma função em T, produto, também é separável. Tá? Pode ter na expressão Q e T, mas tem que ser ou quociente ou produto. Tá? Se for um quociente ou um produto, é separável. Então, esse olhar que eu gostaria que cada aluno tivesse, né? De olhar uma equação diferencial como essa e perceber que ela é separável, porque ela é um quociente de expressões que envolve uma delas apenas Q e a outra envolve só T. No caso aqui nem tem T, né? É uma constante. Daí você vai dar agora a abordagem que a equação separável permite. Tá bom? Com relação a identificar a equação, tá claro? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Eu não sabia só que a gente podia torná-la separável tendo só Q e a outra sendo constante. Isso. Pode sim. A separável é o seguinte, de um lado você tem que ter produto ou quociente de expressões que envolve cada uma delas aqui, né? O que for. Q, no caso aqui é Q e T, então aqui também tem que ser quociente que envolve uma delas apenas Q e a outra envolve apenas T. Aí ela é separável. Ou quociente ou produto. Tá bom? Então, uma vez que você identificou, beleza, uma vez que você identificou, agora qual é o procedimento? O procedimento, a princípio, ele é escrever essa expressão aqui separada. Então, a gente comete um abuso por alguns momentos, tá? Por que isso aqui é um abuso? Imagina aqui, ó, dt está dividindo, passa para cá multiplicando. Tudo bem, mas dt não é algo algébrico. Isso aqui é uma notação. Não é verdade? Isso aqui é uma notação, gente. Não tem como dividir isso. Mas a gente divide assim mesmo. Tá? Então a gente supõe que isso aqui fosse algo algébrico. O dt está dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Entende? A gente faz isso rapidinho. Feito isso, tudo que envolve Q, você vai escrever acompanhando o dq. Tudo que envolve T aqui, você vai deixar aqui acompanhando o dt. No caso, essa expressão envolve Q. Então vai vir para cá dividindo. Ok? E o 200 nem envolve T, né? Mas é constante. Mas eu vou deixar aqui mesmo. Vejam aí, vê se foi. Daqui para cá. Veja se não são equações equivalentes. O 150 menos Q passou para o outro lado. É como se estivesse multiplicando cruzado. Mas você não vai mexer com todo mundo. Você vai mexer só com a parte que convém. A expressão que tem Q acompanhando o dq e os demais, a constante, ou se tivesse T, acompanhando o dt. Foi ou não foi? Foi. Foi.
Agora vamos uma vez que você fez isso, só posso fazer esse tipo de abordagem se ela for separável. E ela é, então fizemos. Uma vez que a gente fez isso, agora você vai aplicar a integral dos dois lados. Aplica a integral aqui e aplica a integral aqui. Agora vem a conta da integral. Então, esse exercício, né, a gente mexeu com modelagem, um pouquinho, né? Nasceu a equação diferencial. Vimos que é separável, separamos. Aplicamos a integral dos dois lados. Agora já está no finalzinho, agora resolva as integrais. Agora chegamos em cálculo 1. E aí, essas integrais saem de imediato ou você vai ter que aplicar alguma técnica nessas integrais aqui? Essa aqui, ó. A derivada do que está embaixo está em cima? Se tiver, é o ln do que está embaixo. Lembra que a gente falou agora há pouco? Quando eu fiz assim, o dxão sobre o xão, a integral, né, de dxão sobre xão é o ln de xão. Se eu tenho um quociente e a derivada do que está embaixo está em cima, é ln do denominador, direto. Isso está acontecendo aqui? Se tiver, pode resolver direto. E aí, tá ou não tá? A derivada disso aqui está aqui em cima? Tá sim. Quanto que é a derivada do denominador? 150 é uma constante, então fica como zero. Isso. Derivada de 150 é zero. Derivada de menos que? Menos 1. É menos 1, né? Aí aqui eu tenho 1. Mas eu posso botar o menos aqui por minha conta e botar o menos aqui fora para corrigir isso? Eu estou dando um jeitinho. Estou dando um jeitinho para que, de fato, a derivada do que está embaixo esteja indicada aqui em cima direitinho. Tudo bem? Ok. Então, esse menos de fora vou deixar indicado. E aqui é imediato. É o ln de quanto? R$ 150 menos Q. Aqui é constante. Só repetir 1 sobre 200. Isso aqui sai da integral. Você vai ficar só com 1. A integral de 1 na variável t é t. Então eu tenho t sobre 200. Aí, resolvi as duas integrais já. Se fossem problemas mais complexos, poderia resolver a parte e depois trazia para cá só os resultados. Então tá aqui, ó. Essa integral caiu aqui, essa integral caiu aqui. Perguntas até esse ponto? Até agora tá tranquilo. Então, não pode esquecer de 1 mais C, tá? Bota pelo menos 1, né? 1 mais C aqui, porque está resolvendo a integral indefinida. Bom, já resolvemos a integral. Agora vem o exercício que é o seguinte. Você consegue simplificar essa expressão e escrever para mim aqui, ó, qual é a função Q, que é o nosso objeto, o nosso objetivo, né? Eu quero escrever uma função Q de T depende de T. Então aqui, por exemplo, eu posso ver o que aqui, multiplicar todo mundo por menos 1. Aí fica ln de 150 menos Q igual a menos T sobre 200 mais C. Ou menos C aqui, tanto faz. C qualquer um, né? Tanto faz. O que eu posso aplicar aqui em ambos os lados para cancelar esse ln? É o E? Vou aplicar o E dos dois lados. Se eu aplicar o E em ambos os lados, vai cancelar o ln. Você fica só com 150 menos Q. E aqui o E vai ficar indicado. E elevado a menos T sobre 200 mais C. Tá? Apliquei E dos dois lados. Aqui ainda, você pode fazer assim, ó, 150 menos Q. Quando você tem uma soma no expoente, você pode escrever como produto de duas potências de mesma base, não pode?
Olha aqui, quando você tem uma soma no expoente, nada mais é do que um produto de duas potências de mesma base. Mas isso aqui eu posso chamar de K, tá? Então eu tenho 150 menos Q igual a E menos T sobre 200 vezes K. É uma constante. C é uma constante, menos C é uma constante, E elevado a C é uma constante, sem problema. Bom? Então, finalizando, 150 menos Q igual a K vezes E elevado a T sobre 200. Vou jogar para cá. Eu tenho a função Q procurada é igual a 150 menos K elevado a menos T sobre 200. Ou assim, ó. A quantidade de sal em qualquer instante T vai ser 150 menos K. Como aqui o expoente está negativo, é como se fosse ele positivo no denominador. Então, essa é a função procurada. Claro, tem o K aqui, né, que a gente pode encontrar. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não. Não. Então, quando a gente resolve uma equação diferencial sem condições, sem valores iniciais, é a mesma forma que resolver uma integral indefinida. Fica lá o mais C indicado. No caso aqui, né, vai ficar esse K indicado. Mas nós temos, nesse problema, os valores iniciais. Quais são os valores iniciais? Eu sei que a quantidade de sal, quando T é zero, no instante zero, lembra lá, antes de eu colocar aquele sistema para funcionar, cadê? O esqueminha. No instante zero, qual é a quantidade de sal? É 20. Então, essa informação, que é uma informação inicial, me ajuda a descobrir o valor de K específico. Tá? Então, a quantidade de sal no instante zero, no início, é 20 quilos. Então, se aqui vale zero, aqui, ó. Aliás, se o T vale zero, então eu tenho E. Aliás, a quantidade de sal no instante zero é 20. Aqui eu tenho 150. Estou só trocando, tá? A quantidade de sal no instante zero é 20, 150 mantém, o K mantém e o T aqui vale zero. Não é no instante zero? E elevado a zero? Então nós temos o seguinte, 20 menos 150, aliás, 20, está aqui embaixo, 20 é igual a 150 menos K, elevado a zero é 1, então daqui a gente tira o K específico. Qual é o valor do K específico para esse problema? O K vai ser 150 menos 20, se as continhas estiverem certas, o K é 130. Então a quantidade de sal no instante T, considerando as condições iniciais, é 150 menos 130 dividido por E elevado a T sobre 200. Tá? Então, isso aqui é a ferramenta matemática que modela a quantidade de sal em qualquer momento. Nós temos aqui, então, uma função matemática que me dá a quantidade de sal em qualquer momento. No instante zero, essa conta vai dar 30, vai dar 20. Eu já sei. E daqui a 1 hora, é só você fazer T igual a 60. Você vai ter a quantidade de sal depois de 60 minutos. E assim vai. Então, o problema todo é descobrir essa função. Vejam aí se foi, se não foi. Beleza? Beleza, professor. Tá? Ah, qual é a quantidade de sal depois de 30 minutos?
pega a função aí e troca o t por 30. Depois de 1 hora, pega o t, a função aí, e troca o t por 60. E se você deixar esse tanque aí, esse sistema funcionando indefinidamente, o que vai acontecer com a quantidade de sal? Aliás, o que está acontecendo com a quantidade de sal? Está aumentando ou está diminuindo? Tá aumentando. Com o passar do tempo. Está aumentando a quantidade de sal ou está diminuindo a quantidade de sal? Tá aumentando. Por exemplo, depois, no instante zero, tem quanto de sal? Vou colocar aqui, ó. A quantidade de sal, quando t é zero, vai zerar aqui, não é assim? 150 menos 130 é os valores iniciais, é 20 quilos, isso aí. É 20 quilos. Depois de 30 minutos, quando t é igual a 30, 30 feio, 150 menos 130 dividido por elevado a 30 sobre 200. Aí tem que usar uma calculadora científica, né? Vou até simplificar aqui um pouquinho, ó. 3 sobre 20. E aí, quanto que vai dar essa quantidade de sal? Se tiver uma calculadora científica, Aqui deu 38,1. 38,1. E se eu aumentar ainda mais o tempo? Se eu fizer o tempo ir para... botar aqui, 38,1. Se eu fizer o t ir para infinito. Vou pegar aqui o limite da quantidade de sal quando o t vai para infinito. Então eu vou ter o limite quando o t vai para infinito daquela expressão lá. 150 menos 130 elevado a t sobre 200. Se o t vai para infinito, aqui vai para infinito. Infinito sobre 200 é infinito. Aqui vai para infinito. Elevado a infinito, vai para infinito. 130 dividido por infinito. E agora? Isso aqui tende ao infinito. E 130 dividido por um número muito grande, Dá quase zero. dá quase zero. Então isso aqui, essa razão aqui vai para zero. Muito bem. Então esse limite tende, né, esse limite é quanto? A quantidade de sal tende para quanto? Para 150. 150. Então no extremo, tá? No caso extremo assim, a quantidade de sal, se alguém esquecer lá esse sistema aberto nessas condições todas, a quantidade de sal dentro do tanque vai ser 150 kg de sal. Vai chegar num ponto que ele vai estabilizar, tá? Não vai passar de 150. Teoricamente nunca chega, né? Mas assim, a gente arredondando é 150, mas é sempre se aproximando pouquinho, nunca vai chegar. Mas é o 150 que é a convergência. Ok? Então é isso. Se você tem a função, aí você tem a quantidade de sal em qualquer momento. Basta substituir. E dá para analisar isso, né? Se você deixar lá o tanque funcionando, o sistema funcionando, ver se ele converge ou não. Então, essa aqui é a ideia do tanque de misturas. E nesse meio todo, está lá uma equação diferencial do tipo separado. Que dentro dela você tem que resolver duas integrais. Tá bom, gente? Então, quem não tinha visto ainda, esse é o território que a gente está pisando. Tá bom? Identificar equações diferenciais, as fundamentais, as separáveis, como essa. E essa semana agora eu já coloquei o vídeo hoje para vocês verem as lineares. E com isso a gente fecha essa parte. Tá bom? Então, quem não viu ainda, se organizem aí para vocês assistirem as aulas o quanto antes e verem essa parte. Semana que vem já vai ser... Amanhã eu vou colocar uma atividade sobre esse tipo de equação, tá?
Eu peço, gente, para quem não entregou nada ainda, para entregar, porque está contando presença. Tá bom? Já vamos para a terceira semana. Então, quem não entregou nada ainda... Desculpa. Oi? Eu queria fazer uma pergunta sobre esses exercícios. Pode falar. Porque, assim, eu levei falta semana passada, porque eu fiz mais ou menos, mas eu acho que eu não acertei. Se eu errar, eu ganho presença. Sim, com certeza. É Natália, né? Ô, Natália, você, assim, até bom você marquei aqui, ó, por exemplo, a Beatriz está aí, a Andrade. Até vou aproveitar o gancho, porque assim, ó, a Beatriz, Andrade, você, Natália, você participou até do encontro semana passada, não foi? Participei, sim, senhor. Eu lembro, isso. O Saulo está aí presente na sala? Tem o Saulo e o Vinícius. Porque, assim, até a questão 1, eu pedi o número do WhatsApp, se vocês querem participar do grupo, para vocês responderem lá a questão 1 para mim. Eu respondi tem muito tempo, eu até mandei um recado para o senhor, porque não tem mais como responder o formulário, porque é só um por pessoa, e eu acho que o senhor não está conseguindo visualizar. Se você quiser, eu consigo acessar o que eu respondi, printar e mandar para o senhor por e-mail. Não, então depois você passa aqui, se alguém tem conhecimento, se você quiser, você quer participar do grupo, do WhatsApp, da turma? Com certeza. Então pede alguém para você mandar, para não precisar colocar aqui no grupo. Você conhece alguém aqui que possa mandar o número para mim, eu te adiciono, pode ser? O professor faz o seguinte, o senhor é o administrador do grupo? Sim. Pega o link do grupo e põe no chat, é mais fácil. Pegar o link do grupo e botar aqui no chat? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Isso, é. Tá bom que você me explica agora. Só um minutinho. Ver se eu consegui, deixa eu ver. Tomara que seja do grupo certo, né? Deixa eu ver se é tudo certo. Eu acho que sim. Sou ótimo para fazer isso. Eu copiei o negócio do outro grupo. Daqui a pouco... Não, tá certo. Cálculo LQ. Então tá aqui o link do grupo do Cálculo LQ do WhatsApp. Tá bom? E assim, gente, entrega as atividades. E não só essas iniciais que valem apenas presença, mas as demais também. Tá? Eu vou entregar só a metade. Entrega porque vale a presença. Tá? E a gente tem só 13 semanas de aula. Então, quem tiver 3 faltas já é quase o limite. Tá bom? Então, eu estou preocupado um pouco com essa não entrega assim, de atividade por conta da falta que fica registrada. Tá bom? Mas entrega, nem que seja errado, mas entrega, a presença você garante. Depois tem a substitutiva, a nota a gente dá um jeito. Ok? Vejam se foi, gente, aí. Ok. Tá? Então, assim, a maioria já entrou aqui na sala virtual. Acho que só o Matheus, né? Eu até coloquei lá no grupo agora há pouco. Só o Matheus que não estava entrando na sala virtual. E aqui no grupo do WhatsApp também alguns não tinham entregue. E algumas pessoas não entregaram atividade nenhuma. Né? Eu também estava preocupado com relação a... Então, não deixem de entregar, tá? Então, amanhã vai ter uma atividade desse conteúdo que a gente falou hoje, né? Que é o conteúdo da semana passada. E semana que vem já vai ser a prova. Então, a prova vai ser uma lista que vai englobar todos esses exercícios que a gente tem feito. Tá bom? Então, se organizem para vocês entregarem então a prova semana que vem na terça-feira também. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Beleza. Podemos encerrar? Ok. Então tá ótimo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Bons estudos, entreguem a atividade amanhã. Boa semana de estudo para vocês. Grande abraço.
Um grande abraço, boa noite. Um abraço, Boa noite, professor. Boa Boa noite a todos. Tchau, Até a tchau. próxima. Valeu. Tchau, tchau.